Boa tarde a todos, todas e todes. Agradeço aí o acolhimento do evento para a apresentação do trabalho. Sou estudante do mestrado do Profilo aqui da UFRB, do Centro de Formação de Professores da UFRB, em Amargosa, na Bahia. Meu trabalho, como disse há pouco o professor, quero saudá-lo também, professor Luiz Manuel, as monitoras e os demais colegas aqui, o José Evandro, o Lázaro, né, e aqueles que nos acompanham, sobre a proposta que está no momento inicial também, né? Eu iniciei esse mestrado ainda esse ano e ainda está no seu período inicial. Quero aqui fazer a exposição dele, me permita, vou fazê-lo de forma oral, certo? Não vou apresentá-lo através de slides, e aí vou conversando com vocês. Sou sertanejo do território do Sisal, criado entre a Caatinga e a rua. Cresci entre as aspirações da classe trabalhadora do campo, buscando seu protagonismo, animado pela fé, pelos sentidos, vínculos e práticas comunitárias que ainda resistiam aos processos, que ainda resistiam e resistem, né, aos processos de desterritorialização do capitalismo. A teimosia criativa, corajosa e convivência com a realidade do semiárido. As associações, igrejas, comunidades, sindicatos, cooperativas engrossaram o cordão de que no sertão tem de tudo. Se faltar, a gente inventa. Essa autopoiesis coletiva que estica suas raízes, caules e ramos para buscar seivas e dar flor e fruto nas estações próprias, estavam também na alma do povo, que mantém suas tradições e modos de ser com os outros no mundo, uma forma ecoamorosa, onde o bioma e a geografia também corpo território onde emergem as cartografias de desejos, afetos, potências e geofilosofias. O debate sobre a educação do campo contextualizada, né, sobre as experimentações, né, que os movimentos sociais, as pedagogias libertárias, pedagogias históricos críticas, pedagogia da praxis, de movimentos, de ONGs que lutam aqui no semiárido baiano. Estou no semiárido baiano, no território do Portal do Sertão, né? Estive há poucos meses, porque eu fui removido, né, do NTE, do território do Sisal, né, da região cisaleira, que também faz parte do semiárido baiano, e agora estou no território do Portal do Sertão, em Feira de Santana. Aqui é a terra das encruzilhadas, né, como se diria. E aí eu estou num colégio, que é um colégio estadual do campo, em Guimarães, e também num colégio de educação profissional, né, um colégio estadual territorial, de educação profissional, que fica numa fazenda de 60 hectares, né, que recebe estudantes, todos esses dois colégios recebem estudantes de comunidades, né, comunidades rurais, né, estão imersos, portanto, dentro dessas realidades. Na sua maioria são jovens negros, empobrecidos, da classe trabalhadora, né, que vêm tanto das comunidades rurais como dos bairros periféricos da cidade, né, que tem uma especificidade própria, né? É desse lugar, enquanto professor do Estado, né, que atuo na área de filosofia, mas não só de filosofia, ensino outras disciplinas, né, para cumprir a carga horária, e acompanho esses processos de formação desses estudantes do novo ensino médio e do ensino médio profissional, né? Então, é desse lugar que falo, dessa região que falo, né? Nesse debate de uma educação contextualizada, faço parte também do MOC, que é um movimento de organização comunitária que trabalha com a educação do campo, né, que utiliza a metodologia do CAT, que é conhecer, analisar e transformar, né? Então, nesses processos onde me situo que me sentir com vontade, com desejo, né, de propor um projeto de pesquisa, né, trabalhando com filosofia intercultural. A interculturalidade aqui, pegando o Fournet Bittencourt, né, mas pegando também a Catherine Walsh, pegando também autores
daqui da minha região, que foram professores de universidade, como o professor Miguel Lima de Araújo, né, que é também filósofo, né, e durante muitos anos atuou pensando uma pedagogia do fuxico, né. A filosofia, por si só, ela é intercultural nas suas origens, né? A interculturalidade faz parte do nascimento da filosofia. E, obviamente, mais do que nunca hoje, nesse debate sobre descolonização, não sei se estão... Está tudo ok? Estão me ouvindo direitinho? Não está tendo oscilação, sim, não, né? Sim, pode continuar. Pronto, obrigado, professor. Então, nesse debate sobre descolonização, decolonialidade, sobre outras tradições filosóficas, né, que se debate tanto na educação, nos seus programas maiores, como também na experiência de valorizar as filosofias latino-americanas, afro-brasileiras, ameríndias, né? A interculturalidade, ela aparece, né, no debate do currículo. Então, pensar uma filosofia intercultural crítica, que não trate de forma assimétrica as culturas, mas reconheça a potencialidade, a capacidade de agência, de pensamento dessas culturas e desses povos. O semiárido baiano, como boa parte da região brasileira, né, é marcado e atravessado por essas culturas africanas, afro-brasileiras, ameríndias, não é? Pelas tradições europeias, portuguesas, nessa, entre aspas, mestiçagem, vamos dizer assim, e nesse encontro, nesse caldo de diversas tradições culturais. Daí a pedagogia do fuxico, né, que pega exatamente essas tramas e essas tessituras, essa policromia. O fuxico é aquele tecido que vocês devem conhecer, que ele é marcado com retalhos de panos, né? As pessoas mais empobrecidas de outrora pegavam retalhos de panos e saíam costurando, fazendo bordados, fazendo roupas de cama, de mesa, né? E ele fica bem, parecendo uma tapeçaria bem colorida, né? Então tem uma policromia, né? Se a gente quiser pensar uma policromia, uma polifonia de diversas vozes, diversos elementos da cultura sertaneja, dos povos do sertão, né? Sertão, antigamente, se definia como tudo aquilo que não é litoral, né? Então, tudo que não é litoral no Brasil, o interior seria os sertões, né? Os sertões aqui, para lembrar Guimarães Rosa, para lembrar Euclides da Cunha, né? Os povos sertânicos e suas tradições, né? E aí, fazendo esse recorte para dentro do semiárido baiano, especificamente, nesses territórios da Bacia do Jacuípe, Portal do Sertão e também do território do Sisal, há uma necessidade da gente pensar uma filosofia que valorize exatamente essas culturas. O Cornel West, por exemplo, disse que fazer filosofia afro-americana para ele, nos Estados Unidos, é partir da história, da cultura, das tradições e das experiências dos povos afro-americanos, é a partir daí extrair princípios, né, e valores, né, que possam pensar e lançar inteligibilidade, mas não só lançar inteligibilidade, mas agenciar, né, conceitos que agenciem o debate ético, estético e político. Pensando a mesma coisa aqui, né? Então, quando trago como problema, né, na pesquisa, seria exatamente a pergunta pelo esse elemento intercultural. O texto seria por um ensino de filosofia intercultural crítico a partir dos povos sertânicos. Esse caso mediado aí pela pedagogia do fuxico do professor Miguel Almir, que também é filósofo. É possível um ensino de filosofia numa perspectiva intercultural crítica, a partir das culturas dos povos sertânicos, do semiárido baiano, mediado por uma pedagogia do fuxico, né? Exatamente tomando esses elementos contextuais, né? Uma perspectiva filosófico-pedagógica de ensino de filosofia e interculturalidade crítica, que, a meu ver, parece ser adequada para o desenvolvimento de uma intervenção pedagógica nesse contexto das culturas locais dos povos sertânicos do semiárido baiano.
pedagogia do fuxico, do educador e filósofo Miguel Almir, é um caminho justificável e adequado para o ensino de filosofia intercultural. Temos como objetivo elaborar uma proposta, então, filosófico-pedagógica de ensino de filosofia, numa perspectiva intercultural crítica, entrelaçada com as formas de vida e de viver dos povos do sertão baiano, numa abordagem mediada pela pedagogia do fuxico, que leve em consideração as tradições e práticas históricas e culturais dos povos do sertão. O Bittencourt, né, chama a atenção para a filosofia estando umbicada, portanto, dentro do contexto, né, ou seja, as pessoas pensam a partir de onde seus pés pisam, né, e em diálogo com as suas questões, né, especialmente em se falando da América Latina, dos povos periféricos, para lembrar aqui de Lélia Gonzalez, a mefricanidade, né, dos sofrimentos desses povos periféricos, né, fazer filosofia a partir daí é pensar uma filosofia de libertação. Ela é uma filosofia intercultural e de libertação. Então, essa dimensão crítica, a gente lembra aqui da Catherine Walsh, né, a interculturalidade crítica é uma construção a partir de pessoas que sofrem uma experiência histórica de submissão e de subalternização. Uma proposta e um projeto político que também queira expandir-se e abarcar uma aliança com pessoas que também buscam construir alternativas à globalização neoliberal e à racionalidade ocidental e que lutam tanto pela transformação social como pela criação de condições de poder, saber e ser muito diferentes. Pensada dessa maneira, a interculturalidade crítica não é um processo ou projeto étnico, mas um projeto de diferença em si. É um projeto de existência, de vida, de resistência e de resistência. E é nessa esfera ética, estética e política de um ensino de filosofia como forma de vida que nos aproximamos aí do professor Miguel Almir, que é também baiano, que é também dessa região do semiárido, que há muitos anos militou e ainda milita, né? Fazendo pesquisas nas tradições populares, né? Nas cantigas de rodas, né? Na bata do milho, do feijão, nas práticas de sociabilidades, nas festas, né? Na literatura de cordel, né? Nas diversas formas e expressões do nosso povo celebrar, né? Com a sua produção simbólica, produção de sentido, celebrar e resistir diante das violências e das exclusões. Então, essa pedagogia do fuxico, para mediar aí uma filosofia intercultural, ela é uma abordagem educacional que utiliza a metáfora do fuxico, como disse há pouco, né? Que é uma técnica de costura tradicional do sertão brasileiro, para promover a interculturalidade e o compartilhamento de saberes entre diferentes grupos e culturas. Essa abordagem valoriza as tradições culturais locais e a busca potencializar a imaginação criativa dos educandos e educadores por meio da plasticidade das estampas e configurações de suas imagens e símbolos do etno dos povos sertânicos. Ou seja, as diversas práticas culturais, as diversas tradições, a reinvenção dessas tradições, o modo como ela se insere, por exemplo, os estudantes do semiárido baiano que convivem muito com a cultura vaqueira, né? A cultura do gado, né? As festas que estão em torno, as práticas, as formas de organização da agricultura familiar, as associações, as cooperativas, a vida comunitária, as sociabilidades que se praticam aí, a toda a produção estética, todos os valores, né, que conduzem e animam e organizam a vida das pessoas, né, passa a ser alvo de uma investigação, né? Então, para usar as palavras do professor Miguel Almir, das tradições culturais dos sertões, desde os repertórios vivos de seus símbolos primordiais, cantiga de roda, reizado, cordel e tantos outros, do renascimento dessas tradições mediante o dinamismo de suas permanências e mudanças, da imagem do fuxico como metáfora que traduz os entrelaces, a policromia e a dinamicidade das tradições sertânicas, da pedagogia do fuxico como expressão de interculturalidade no educar como dinamismo, a intensidade da metáfora do fuxico.
Né? Então, a partir dessa experiência de estar atento, né, com os estudantes, né? Por exemplo, em Serrinha mesmo, enquanto dei aula por lá, tentei envolver os estudantes numa pesquisa no campo estético, né, na discussão sobre a vida como uma obra de arte, né, e pedindo a eles para trazerem das culturas locais do samba de roda, do reisado, da literatura de cordel, dos objetos e símbolos da vida cotidiana dos seus pais, dos seus avós, né, das comunidades, e a partir daí a gente foi fazendo discussões no campo ético, político, estético, né, das formas de vida que brotam, né, e que se espelham aí nessas práticas. Então, a ideia é fazer uma pesquisação envolvendo os estudantes, né, e como produto final, fazer mostras de artes, né, produzir um e-book também, né, onde se traduza essa experiência que os estudantes vão estar fazendo mediado com o professor. Né? Isso de forma lúdica, né, de forma a pensar com eles os elementos da cultura local e as questões filosóficas que brotam ao pensar esses elementos e extrair desses elementos, né, valores, princípios, né, reflexões que aprofunde, né, a natureza filosófica, de pensar a filosofia não só a partir das tradições outras, canônicas, clássicas, né? Isso não é colocar elas de lado, mas dialogar, né? Interculturalidade crítica, porque uma cultura em frente à outra, em pé de igualdade, conversando, né, sobre as várias possibilidades de se pensar o humano, a pensar a ação no mundo, né, pensar a capacidade de transformação e a filosofia, essa da libertação, como diria Rambose, como diria também Dussel, né, você pode fazer uma filosofia nesses países que foram colonizados e marcados pela violência, sem tocar no tema da escravidão, né, no problema da escravidão, das desigualdades, dos sofrimentos, das identidades, né, pensar não essa universalidade eurocêntrica, mas uma pluriversalidade que abra caminho para outras vozes, né, e outros modos de pensar, né, de refletir sobre a própria vida e aprofundar essas questões a partir de um ethos próprios dos povos dos sertões. Então, a ideia e a caminhada, né, dessa pesquisa tem sido feita assim. Eu estou agora com a mudança que vim para a Feira de Santana, então estou em 2 outros colégios, estou me adaptando, né, estou envolvendo ainda os estudantes para poder fazer esse tipo de pesquisação e dar andamento à pesquisa. Ela está na fase inicial ainda, está na fase das leituras desses diferentes autores e autoras, né, para melhor justificar, e a pesquisação que vai resultar nesses produtos, desde uma mostra de artes, envolvendo todo o colégio, e a partir daí uma discussão, né, no campo ético, estético e político, vou estar trabalhando com eles na sala de aula, e como produto também um e-book para socializar essa experiência com outros professores, com essa perspectiva de uma filosofia intercultural crítica a partir dos povos do sertão, no sentido de oferecer essa proposta filosófico-pedagógica para outros professores que ensinam na região, portanto, ser um produto não só, né, de produção didática, mas também de produção de proposta para ser socializada. Obrigado. Então, nós agradecemos, belíssimo trabalho. Acontece que o José Evandro, ele disse que ele vai entrar na sala de aula agora e não tem um tempo ainda, tem um tempo exíguo. Então, agora seria a hora de nós fazermos as nossas considerações. Mas vamos deixar para o final e o José Evandro, então, apresenta, porque ele tem trabalho. Parabéns, Jorge, maravilha. Daqui a pouco discutiremos. Agradecemos. Muito bom mesmo. Jorge, parabéns. E as questões, então, os 10 minutinhos fica para o final de toda a sessão ou depois da fala do José Evandro? Eu acho melhor uma sequência depois das questões do Evandro, porque senão a gente dispersa. Não, claro. Tá? Só abrir essa exceção porque ele tem que trabalhar, tem que ir para a sala de aula, então vamos deixar ele apresentar e depois fazemos as considerações do Jorge, tá bom? Abraço. Então, tá bom. Vamos lá, José Evandro. Boa tarde. Né? Esse momento aqui, ele até representa bem o que é o Prof. Filo, né? O professor em sala de aula. E aí eu viajaria para
para apresentar aí, mas aí eu fiz uma negociação com a direção da escola, onde eu sou do Pará, mas eu faço Profil lá na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, e eu ando 860 quilômetros para poder assistir a aula toda semana. Então, eu vou toda semana e volto, e aí nessa negociação eu trabalho só 2 dias na escola, que é na quinta e na sexta, né? E aí eu vou começar aqui, né? Primeiro, eu estudo na Universidade Federal do Maranhão, tá? Eu não vou usar o slide, porque exatamente por causa dessa peça ele está pronto aqui, mas eu vou fazer a apresentação sem o slide, tá? Esse trabalho que eu vou apresentar está em andamento, claro, e ele foi mudando as configurações, o título, o jeito que a gente vai trabalhar, né? Está dentro dessa questão decolonial, né? Desse jeito de pensar a filosofia de uma forma diferente, né? Ou seja, uma filosofia talvez errante, uma filosofia que não é só dos filósofos, é uma filosofia do povo, é uma filosofia que o Tauar vai chamar, Marcelo Tauar vai chamar de filosofia da coragem, do pensar com coragem, né? Pensando que a Europa não é mais o centro do pensamento, né? Se a Europa não é o centro do pensamento, e há uma discussão sobre isso, é porque nós, os revoltados, os revoltosos, os professores e pensadores e povo, né, do Sul, né, da América Latina, do Caribe, das Antilhas, começaram a pensar de um jeito diferente e isso acabou se transformando em pesquisas, tá? E eu vou começar com um pequeno poema. Antes de mais nada, peço licença a todos que vieram antes de mim, a todos que cruzaram o meu caminho, né? Pois todo o emaranhado de mim se constitui desses encontros, meu, os outros, comigo, né? Ou seja, eu estou querendo chamar a atenção aqui para a filosofia africana e a filosofia da ancestralidade, né? Ou seja, qual é a filosofia que nós estamos trabalhando em sala de aula? Essa filosofia eurocêntrica, né, falocêntrica, androfóbica, essa filosofia em que pensadores como Hegel, Montesquieu, Kant, Heidegger, né, fundamentam essa filosofia cartesiana do penso, logo existo, até que ponto ela consegue explicar o que realmente nós pensamos como gente da Amazônia, como gente indígena, como gente do terreiro, como gente da diáspora, como gente africana. Ela dá conta? Será que ela dá conta, já que ela trata a gente como não histórico, como sujeito que não produziu pensamento, como sujeito que só produz mística, crença e religião? Ou será que a religião, a mística, a crença também não constitui pensamento, não constitui filosofia, né? E a gente pode se apropriar também dos conceitos gregos de filosofia, como em Aristóteles, o homem, o ser humano, é um animal racional, a humanidade é racional. Se ela é racional, por que a Grécia ou a filosofia ocidental ela reivindica o status de um lugar geográfico de nascimento da filosofia, né? Será que... né? São questionamentos que eu vou fazendo. E aí eu vou citar aqui o Eduardo Davi Oliveira, que vai ser meu autor principal, né, lá da Universidade Federal do Estado do Paraná, do Ceará, onde ele diz: a filosofia africana e a filosofia da ancestralidade estão na encruzilhada do pensamento contemporâneo. Então, isso só já serve de justificativa para a gente fazer uma pesquisa científica no campo da filosofia. Além disso, né, essa é a justificativa que eu tenho geral, e a minha justificativa específica: eu sou das ciências sociais, estou fazendo um caminho para a filosofia, e desde o primeiro momento que eu fiz minha pós-graduação lato sensu, eu trabalho com esse tema, eu tenho essa preocupação com as relações étnico-raciais, com as relações do indígena, com a questão do ribeirinho, né? E agora com a filosofia da ancestralidade, essa ancestralidade africana, né? O título do trabalho é Cartografia de Saberes entre o espaço do terreiro e da escola, ancestralidade africana no ensino de uma filosofia antirracista. Tá? No primeiro momento, eu pensei em trilhas de saberes, né? Aí depois eu mudei para cartografia dos saberes, já que eu vou explicar o meu método, vocês vão entender por quê. E, recentemente, conversando com o meu orientador, que é o doutor Acildo Leite da Silva, a gente também mudou o título.
porque a gente entende que essa ideia de chão da escola, ela pode virar uma categoria conceitual, tá? Metafórica, e a gente vai transformar essa ideia de chão da escola em terreiro da escola, o terreiro do pensamento ocidental eurocêntrico, o terreiro do currículo que deixou de lado a África, deixou de lado o indígena. E aí a gente vai colocar isso incluso, tá? Com o pensamento que vem do terreiro ancestral, que o Maurice Sodré define como patrimônio cultural, espiritual, religioso, político da África e do negro africano. Então, a gente pretende fazer essa intervenção colocando esses dois terreiros para conversar e fazendo uma bricolagem, um atravessamento na filosofia dita tradicional que a gente tem na escola, que é só aquele recorte que está no TCM lá, tá? Então, e aí quais são as minhas indagações? Levantei duas, mas tem muito mais do que duas. Mas a primeira, como promover uma cartografia, um encontro ou um atravessamento de saberes em cruzo na escola, né, na filosofia, a partir das encruzilhadas filosóficas afrocentrada na filosofia da ancestralidade, né? E depois, qual o conhecimento, ou a noção, ou a percepção dos estudantes da primeira série da escola Valquíria da Silveira Viana, que percepção eles têm dos povos africanos, dos povos afrodiaspóricos e dessa ancestralidade africana. Então, são essas duas coisas que a gente vai discutir, tá? E ainda, né, no universo de desconfiança da própria filosofia, né? Ou seja, a filosofia, ela teima em ser brancocêntrica. Ela teima em dizer que existe uma tradição surgida na Grécia, né? E aí a minha ideia é romper com isso. No próprio curso, eu estou tendo algumas dificuldades com alguns professores que acreditam que eu deveria utilizar um autor da filosofia ocidental, né? E aí eu até, de certo modo, eu vou usar o Deleuze e o Guattari, mas eles vão só ser auxiliares dos meus pensadores que são brasileiros. Tá? Qual é o objetivo? O objetivo é desenvolver uma experiência antirracista de ensino em filosofia, em cruzo, afro-referenciado na filosofia da ancestralidade no ensino médio da Escola Estadual Valquíria da Silveira Viana. Eu vou trabalhar nas turmas de ensino médio, né? São 6 turmas de ensino médio, com a participação de outros 2 professores, o professor Wellington e a professora Elane. Tá? Os específicos, né? Cartografar os saberes ancestrais do terreiro Santa Bárbara e os saberes filosóficos africano e afro-brasileiro no ensino da filosofia na Escola Valquíria da Silveira Viana, identificar as representações da religião de matriz africana, dos povos africanos e afro-brasileiros junto aos professores e estudantes de filosofia do ensino médio da escola em questão, analisar a experiência de ensino de filosofia antirracista referenciada nos saberes africanos e valores africanos, afrodiaspóricos e afro-brasileiros, dos terreiros em cruzo, de novo, com a filosofia da ancestralidade. Então, esse conceito de filosofia da ancestralidade vai ser o meu conceito principal, tá? Lá no referencial teórico, eu vou usar as 3 obras do Eduardo Davi Oliveira, tá? Para discutir filosofia e epistemologia da ancestralidade na educação. Seriam as obras Filosofia da Ancestralidade como Filosofia da Educação na Cultura Afro-Brasileira. A outra seria Filosofia da Ancestralidade, Corpo e Mito na Filosofia da Educação Brasileira. E a outra obra, Ancestralidade na Encruzilhada, Dinâmica de uma Tradição Inventada. Tá? Isso para discutir esses conceitos. E aí, para discutir o terreiro como patrimônio cultural do negro e o chão da escola como terreiro do pensamento ocidental, eu vou me deliciar e beber no texto muito poético da filosofia poética do Muniz Sodré, né? Eu vou trazer para a discussão o texto dele do Terreiro e a Cidade, Forma Social Negro Brasileiro e o Pensamento Nagô. Tá? E aí, depois, eu vou trazer um pouco da pedagogia das encruzilhadas para a minha pesquisa, né? Eu vou usar o Luiz Rufino, né, no seu livro Pedagogia das Encruzilhadas, no seu artigo Pedagogia das Encruzilhadas, e aí, para dar essa pitada mais, para fazer essa discussão, eu vou usar a cartografia e o rizoma, tá, pensado pelos pensadores franceses, o Guattari, Deleuze
na sua obra Bioplatôs, Capitalismo e Esquizofrenia, no terceiro volume dessa obra. Tá? Como metodologia, nós vamos utilizar o método cartográfico, né? E isso já foi utilizado na escolha do tema, na modificação do tema, na mudança dos objetivos, na elaboração do produto educacional, né? Como técnica majoritária, nós vamos usar uma pesquisa de natureza qualitativa, mas também vou ter que usar a Kant, né, em alguns aspectos, principalmente porque eu vou mapear toda a escola, né, eu vou fazer um mapeamento da escola, quem é de matriz, de religião de matriz africana, tá? Vai ser uma pesquisa participante, por isso mesmo eu também vou utilizar, não como método, mas como instrumento a cartografia, já que eu vivo nessa escola, então eu vou fazer uma observação participante com as técnicas da etnografia, né, com aplicação de questionários com perguntas abertas, com escuta da oralidade, com roda de conversas, né, vou tentar trazer pessoas do terreiro para participar dessas rodas de conversa, né, então vai ser mais ou menos assim, tá? Como produto final, a gente definiu que vamos fazer um portfólio didático-pedagógico. Que portfólio é esse? Eu defino ele como uma coletânea de produção do discente que evidencia o desenvolvimento das competências e habilidades desses discentes no momento da intervenção. Então, a minha intervenção vai estar nesse caderno. E como legado para o Profilo, eu vou produzir um portfólio ensinando como fazer esse portfólio em sala de aula. Né? Porque há uma discussão do que seria esse produto educacional. Então, para a gente não ficar fazendo trabalho acadêmico com discussão teórica, além da intervenção, eu vou deixar esse produto, né, para o Profilo aproveitar em outras pesquisas. Tá? Eu não coloquei os referenciais teóricos, tá? E como agradecimento, eu quero agradecer ao professor Acildo, né, ao Profilo e ao Encontro por me dar essa oportunidade, e também pela CAPES, né, que a CAPES ela me financia com bolsa, e isso tem sido de fundamental importância, porque eu tenho que me locomover toda semana no sentido do Maranhão, no São Luís, daqui do Pará, eu sou de Marabá, do Pará, né, para o Maranhão. Tá? É isso a minha apresentação, muito obrigado, tá? E as questões a gente discute depois. Eu ainda vou voltar para a sala, porque eu vou para a sala, para a aula e volto para cá no final. Edna, por favor. Oi, José, você ainda tem alguns minutinhos? Porque Tenho sim, professor. Tá, então acho que a gente já poderia fazer as questões e você já fica liberado, né, para a atividade. Eu gostaria de fazer a primeira questão sobre o seu referencial teórico. A sua formação é em sociologia, é isso? Exatamente, mas eu estou usando o referencial da filosofia. Uhum. É que no final você disse, eu não especifiquei o referencial, né? E quando você falou muito rapidamente da metodologia trabalhada, né? Então é um mestrado profissional em filosofia. Então eu gostaria de saber, você problematizou bem o problema de uma filosofia eurocentrada, mas eu gostaria de entender qual a sua perspectiva a respeito da filosofia, o que seria a filosofia e qual a metodologia possível para se trabalhar a filosofia num viés não eurocêntrico. Professor, eu vou usar aqui a escola do Kemet. Eu acho que a filosofia não se faz só com a racionalidade pensada pelo europeu, somente do René Descartes. Eu não gosto da ideia de que eu penso, logo existo, tá? Eu gosto da filosofia que diz que ela vem do coração, a filosofia da coragem, né? Quando eu penso isso, eu não estou dizendo que não é o cérebro que vai desenvolver as faculdades, capacidades mentais. Eu estou dizendo que a gente não pode fazer pensamento filosófico, modos de pensar vindo dos seres humanos, deixando de lado questões místicas, crenças, né, saberes do povo, o senso comum, a questão dos terreiros, a ancestralidade. Eu não vejo a capacidade de eu entender quem eu sou,
quem meu povo é, quem meu aluno é, e esse aluno se reconhecer na escola, no chão da escola, sendo negro, da periferia, se ele for estudar só os pensadores ocidentais, com essa visão de que tudo tem que ser no curso de Terra Russano. Eu acho que nós pensamos, nós existimos, né? Ou seja, aquela concepção que o Ramose coloca do Ubuntu, né? Umbo, humanidade, e o Unto, essa questão da humanidade prática, ou seja, o ser humano, ele é esse nós, esse eu, ele não é um eu, é um nós. Não tem sentido eu ser rico enquanto o outro é pobre, eu ser feliz enquanto o outro é infeliz, né? E é essa forma de pensar, que são próprias dos terreiros de matriz africana, essa relação do ser humano com o ser humano, com a natureza, né, com as forças vitais da natureza, com esse axé que vem do terreiro, é que faz a gente fazer um pensar filosófico que é próprio da nossa região aqui, um bairro que tem 70%, 60%, 70% de alunos negros, né, e que eu tenho 2 terreiros na porta da escola, 100 metros da escola. Então, essa é a filosofia da coragem, é a filosofia que vai fugir desse eixo eurocêntrico, que não vai dispensar, mas que vai confrontar, que vai questionar e que vai atravessar, se for preciso. Por isso, eu coloco a palavra cruzo aí, encruzilhada. A gente vai decidir, olhar para o currículo da escola e dizer, está errado, por que tem uma lei, tem 2 leis que diz para trabalhar cultura indígena e cultura africana e ninguém está trabalhando? Por que a filosofia é lei de 30 conteúdos e não aparece lá um Ramose, um Tauá, um Eduardo Davi Oliveira, uma pensadora, a Oreco Yomi lá do Camarões, não parece alguém que está fazendo filosofia entre os indígenas, como Ayrton Krenar. Então, é esse tipo de filosofia que a gente quer trazer. A gente quer dar essa possibilidade dos alunos pensarem, usar o viés eurocêntrico, mas questionar esse viés eurocêntrico e se sentir como alguém participante do pensamento filosófico também. Aproveitando a questão da professora, que eu achei muito pertinente, já que se falou de sociologia e filosofia, creio que uma referência que você pode usar, para que não se perca toda a discussão, é a dialética negativa de Adorno, né? Sim. Porque o Adorno, ele é um filósofo que ele quer pensar a não-verdade do idêntico e, ao mesmo tempo, a verdade do não idêntico, aquilo que estaria fora do conceito, dado que esse conceito ele remete a uma criação de um sujeito europeu, né? Um sujeito que ele teria pensado a filosofia desde o ser parmenídico até o próprio Descartes, e quem fez isso foi Hegel, né? E Hegel construiu uma filosofia dialética que gerou as revoluções sociais, mas, no entanto, a praxis, quando ela se torna a própria realidade, ela fracassou em totalitarismo. Então, o Hegel ele deu margem tanto para o nazismo como para o comunismo, para o totalitarismo, e o Adorno vai se perguntar o que a teoria pode fazer ainda, né? Qual é o lugar da teoria? Então, eu acho que é muito importante, já que você falou de Deleuze e Guattari, o que é filosofia, no capítulo de Geofilosofia, eles retomarão a dialética negativa e o conceito de utopia, e com a utopia que a filosofia se torna política, né? Então, a questão da criação de um novo povo, de uma nova terra, a própria geofilosofia, nós lemos aqui no Cariri como sendo a convivência com o semiárido, né? O que eles chamam de geofilosofia, aqui no Sul, nós chamamos aqui no Nordeste, no Cariri, nós temos um conceito que não é o conceito de Heidegger do Seraí, é sertão, né? Para nós, sertão não é um nome, é um conceito, né? Então, envolve toda uma questão de um vale encantado do Cariri, que ele é arqueológico, ele é antropológico, ele é paleontológico, metafísico, místico. Então, você tem todo um processo para estudar aquilo que Hegel estudou dentro de um território que nós estamos construindo, né? Então, assim, já que se trata de pegar um referencial teórico entre sociologia e filosofia, pode-se utilizar o conceito de utopia, né, em Adorno da dialética negativa, que Deleuze e Guattari vão seguir para pensar uma geofilosofia, né? Porque o Hegel mostra a geografia é questão de espaço e história é questão de tempo. A ideia é lógica. O que a ideia é para a lógica, o tempo é para a história. Mas, assim, nós, da diáspora, nós não temos espaço, né? Nós temos um alvo na cabeça, uma ponto .40 apontada para nós, uma ponto .50, numa moralidade que diz que está fazendo guerra às drogas.
E as guerras às drogas, quem é? É a diferença, é o LGBTQIA+, é o preto, é o pobre, é o nordestino. Qual é o papel da filosofia hoje, depois da pandemia? É ficar fazendo exegese sobre Platão, sobre Kant, sobre Deleuze? Né? Então, eu louvo o trabalho de vocês. Eu acredito que é uma sugestão. Nós estamos aqui para potencializar e não dizer o que está certo ou errado, é potencializar. E Adorno, eu considero aquele que traz discussões sobre metafísica, sobre problema, sobre conceito, e que você pode, sim, José Evandro, colocar um ponto para você potencializar a sua pesquisa. É só uma sugestão. Né? Então, agradeço e parabenizo pela exposição dos dois. Deixa só na verdade, eu venho da sociologia, mas eu estou há 10 anos dando aula de filosofia, e eu estou decidido a migrar para a filosofia. Tá? Então, eu não uso referenciais da sociologia. Quando eu uso Deleuze e Guattari, é só pela questão do rizoma e do método cartográfico. Eu não vou fazer uma discussão da ancestralidade a partir deles. A ancestralidade e a epistemologia da ancestralidade eu vou discutir a partir do Eduardo Davi Oliveira. E a questão do terreiro eu vou discutir a partir do Muniz Sodré. Tá? E aí, como é um trabalho de educação, eu trouxe José Rufino com a pedagogia das encruzilhadas. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Um ponto assim importante, né, como as dicas que a gente procura dar, é justamente manter o foco em não dispersar e não misturar o trabalho sociológico com o filosófico. E outro ponto assim bastante relevante é que a crítica que a gente faz ao cartesianismo e toda a tradição da filosofia ocidental precisa ser muito cuidada e apurada, porque essa tradição, ela marginalizou muitos pensamentos. Então, não significa que toda a filosofia, né, ela ocidental, essa que a gente critica, possa ser colocada no mesmo pacote. Eu tenho feito um trabalho de resgate das filosofias marginalizadas, filosofias do corpo, filosofias femininas, filosofias pragmáticas, filosofias céticas, uma série de filosofias que passa muito longe do que o cânone, aquilo que a gente aprende nas universidades, né? Então, para que a crítica não fique ingênua, né, a ponto de resumir a filosofia ocidental, aquilo que, na verdade, foi a vertente ganhadora ou a vertente que se estabeleceu prioritariamente em detrimento de outras. Né? Então, ter esse cuidado de não misturar um trabalho típico sociológico de um trabalho conceitual filosófico, né? E também esse cuidado em relação à crítica para não colocar, né, pensamentos tão diversos como se fosse um único pensamento. Alguém levantou a mão. O próprio José. Pode falar. E parabéns pelo trabalho, foi muito instigante. Obrigado, professora. A filosofia que venceu, mas eu gosto sempre de discutir essa ideia, a filosofia eurocêntrica, ela venceu. Mas venceu de que forma? Sim, venceu no sentido de a gente fazer da graduação ao doutorado e não ver... Mas além disso, a filosofia eurocêntrica ela é uma filosofia da morte, ela é uma filosofia que subalternizou os outros pensamentos, e isso não ficou só no campo do pensamento, isso ficou no campo da colonização, né? Eles foram para a África, eles submeteram, eles provocaram guerra, eles usaram esse pensamento eurocêntrico para matar. Não foi só a morte do conhecimento, foi a morte física da pessoa. Né? Não dá para discutir filosofia sem passar pelo corpo, né? O corpo negro marginalizado, subalternizado, vilipendiado, machucado, maltratado, desde a colonização portuguesa, no caso do Brasil, como da colonização europeia na África. Né? Os caras tiveram praticamente que trocar de nome,
né, tiveram que esquecer, foram obrigados a esquecer o passado, machucaram a religião. Sabe como é que eu discuto muito isso? Hoje é muito mais fácil todo mundo admitir que é de uma minoria como o LGBT, se admite eu sou gay, mas ninguém tem coragem de levantar a mão e dizer assim, eu sou do candomblé, eu sou do santo. Né? As pessoas... a escola fica na frente de um terreiro e os alunos daqui têm medo de dizer que frequenta terreiro. O medo dos preconceitos. Não é preconceito só de risadinha, não. É de tentativa de morte. Então, por isso que eu bato muito nessa discussão. É uma filosofia, esse trabalho vai ser uma filosofia do atravessamento mesmo. Eu quero, não é para dialogar, eu quero questionar. Né? Eu e meu orientador chegamos nessa discussão. Nós vamos questionar esse pensamento e não é para fazer aquele meio termo, né? Não é o meio termo. A gente quer propor, fazer esse experimento para mostrar, né, se isso realmente dá para entrelaçar, o que a gente tem que fazer. Né? Eu não sei, como é um método cartográfico, isso pode mudar, a gente pode conversar, porque como não tem o método cartográfico, não tem um início e não tem um fim, ele está em pleno movimento o tempo todo, essa ideia do rizoma o tempo todo, cada dia eu vou me nutrindo de coisas diferentes, inclusive na sala de aula eu estou aprendendo com alguma coisa que eu não sabia, né? Então pode ser que o objetivo da dissertação também mude, e essa minha ideia também mude. Mas assim, é muito legal ver vocês discutindo e debatendo sobre o meu trabalho. Ah, sim. Parabéns. Alguém tem parabéns. mais alguma questão? Por favor, Edna, fale. Não, era para abrir mesmo, se os demais têm questão para o José, a gente tem ainda 4 minutinhos. Aí podemos fazer as questões para o Jorge Neri também, né? Sim, aí a gente já faz para o Jorge. Vocês podem me liberar, então? Volta para a sala. Liberadíssimo. Muito obrigado pela compreensão. Agradecido. Tchau, tchau. Parabéns. Edna, por favor. Parabéns, José. Então, do Jorge Nedes, eu parabenizo, eu acho o seu trabalho muito interessante, e eu tenho discutido muito com o meu orientando aqui, na UFAC, a respeito do produto, sabe? Em relação à parte teórica sua, eu gostei muito, eu nem tenho questões a fazer, só elogiar mesmo. Em relação ao produto, também não é crítica, né? Mesmo que as críticas sejam sempre construtivas, mas é mais para entendimento mesmo. Esse e-book, além da mostra de arte que você falou, você pretende fazer um e-book, né? Um livro digital, é isso? E isso seria um produto para os alunos do ensino médio, para os professores da rede pública ou para a comunidade mais ampla? Qual seria o conteúdo desse e-book? Bom, boa tarde, professora. Muito obrigado pela pergunta e agradeço também a apreciação do trabalho. Veja bem, quero fazer a pesquisação, porque a pesquisação ela envolve o protagonismo dos estudantes, a participação e a construção disso, e como resultado aí a mostra de artes. Como eu mudei de colégio, eu estou ainda revendo algumas coisas. Mas o e-book, quando eu pensei deixar como um produto para os professores. Quase sempre, a gente sabe, nas escolas, né? Porque um grande desafio também do ensino de filosofia no ensino médio no Brasil é que você tem muitos professores que não têm formação. Para você ter uma ideia, no município que eu estou, que tem quase 700 mil habitantes, Feira de Santana, o NTE daqui, especialmente do município, não tem um professor com formação em filosofia. Eu que cheguei agora, para você ter uma ideia. Então, a maioria dos estudantes, dos professores, vem da área de história, de geografia, pega a carga horária de filosofia. Essa é uma realidade que é muito presente aqui na Bahia, não sei como é que é aí. Né? Então, a necessidade da formação de professores é muito grande. Eu também acompanho a formação de professores na universidade, o curso de filosofia aqui da UFES, da Universidade Estadual de Feira de Santana, é um curso que surgiu em 2010, então, assim, mas
aí vem fazendo serviços de residência pedagógica, PIBID, mas os professores que atuam na rede estadual ainda são no município de Feira de Santana, na sua maioria, são todos sem formação de filosofia. Então, a ideia é produzir um material, um e-book, que apresente uma proposta de filosofia intercultural, né, dialogando exatamente a partir do contexto, seria uma filosofia mais contextual, de libertação, mas vinculada a uma interculturalidade, e que sirva como material para a formação de professores, né, para a formação de professores, para a orientação de professores nas suas aulas, né, e a mostra de arte como uma produção para os estudantes. Mas todos esses materiais, tanto a mostra de artes, eles vão aparecer também no e-book, de alguma maneira, como uma demonstração de como você pode fazer isso com os estudantes. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Conversando com o professor Luiz começou com uma observação, me permita, professora, só um instante, começou com uma observação que eu achei muito interessante sobre essa questão da filosofia da informação, né? Eu pensei também como produto, e tenho pensado, né, porque isso às vezes me ocorre, trabalhar com... Eu estou fazendo uma especialização, terminando uma especialização em educação digital pela Universidade do Estado da Bahia. E essa discussão sobre sociedade, né, sobre cybercultura, sobre a questão da informação, né, dos meios, né, digitais. Tem colegas, por exemplo, que vai fazer trabalho na minha turma de mestrado, o Saulo vai fazer um trabalho com podcasts, né? Eu fiquei pensando no RPG, né? Eu sei que é um pouquinho complicado fazer aí um RPG, mas eu acho que é muito rico um RPG que dialogue com as tradições locais, né? Fica bem lúdico, fica dinâmico. Eu ainda estou avaliando se eu me aventuro por aí, mas essa gamificação do ensino de filosofia também é um caminho interessante, pensando esse universo digital, né? Mas esse seria um aspecto. Eu estou ainda nas minhas indagações, mas agradeço muito as suas observações, Pro. Eu colocaria, Jorge, te agradeço, e por você ter falado da filosofia da informação, eu creio que o cordel ele é uma tecnologia de informação. Você concorda comigo? Os folhetos... Sim. Falar nisso, só um instante, abrindo parêntese, eu morei em 85 aí no Crato. Aliás, eu fui para o Crato para tentar ver se eu estudava aí no Crato, isso em 85, pensei, já faz um bom tempo. Então, essa região aí é muito cara e essa faculdade aí é muito, muito bonita, essa região, maravilhosa. Então você conhece aqui. O Janderson levantou a mão, mas assim, só rapidinho, o Janderson também vai apresentar, eu não sei se ele está querendo colocar aqui, então vou passar para o Janderson, aí depois eu faço considerações para o Jorge, mas não são sugestões, tá? Assim, obrigado. Por favor, Janderson, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Só para o Jorge, rapidamente, não é sobre a minha apresentação ainda, você falou sobre a questão da gamificação, e só para comentar contigo, de repente, você usar como referência, teve um colega meu aqui do meu núcleo, que ano passado ele defendeu uma dissertação sobre isso, gamificação através da filosofia. Ele fez um trabalho incrível, inclusive ganhou o prêmio de melhor dissertação da área de humanas, da UFAM, no passado. Um trabalho muito incrível que ele fez sobre RPG e filosofia. O nome dele é Martinho Correia Barros. De repente, depois se você quiser dar uma pesquisada, acho que a dissertação dele já deve estar disponível no banco de dissertações da UFAM. E é um trabalho bem legal sobre gamificação e filosofia. De repente, você se inspira, vê alguma referência, alguma coisa para aplicar por aí, né? Continuar a pesquisa. Obrigado, professor. Se você puder botar aqui no chat o nome dele, né, e tal, eu agradeço. Muito obrigado pela sugestão. Me interessa bastante conhecer, né? Quem sabe eu me aventuro também. Professor Luiz Manuel, queria ouvir suas observações. Eu só queria fazer uma sugestão assim, para o nosso querido Jorge, e agradecer, né, por esses trabalhos maravilhosos. Tem um poeta do povo chamado João do Vale, né? E tem uma canção dele chamada Uricuri. Na revista Lampião, eu fiz um artigo sobre essa questão, né? Porque ali ele está mostrando alguma coisa que é própria do sertão e que é um modo de nós entendermos o que, por exemplo, o Deleuze vai falar e outros autores, o Deleuze na lógica do sentido, como um modo de nós fugirmos de uma teoria da significação
que ela se pauta pela relação, pela forma lógica SEP, né? Então, assim, você, em vez de pensar uma lógica dos termos, né, e também você pensar uma lógica da proposição entre o que acontece aos corpos, os acontecimentos que se dão aos corpos, nós vivemos diante de um acontecimento sertão. Então, todas as revoluções que aconteceram em termos de tecnologias sociais hídricas, como a cisterna de placas, se deram entre dois acontecimentos, viver e morrer, né? E como é que essas mudanças elas aconteceram no sertão através de tecnologia de informação que vem pelos folhetos, vem pelas cantorias, como você colocou muito bem, né? Que é o modo próprio do povo sertânico, né? E nesse poema nós vamos encontrar o João do Vale falando fora dessa teoria da significação, cuja fórmula lógica é SEP, e trabalhando aquilo que, sem conhecer o Deleuze, muito antes do Deleuze, o Deleuze trabalha, em vez de trabalhar com o verbo ser, vamos trabalhar com o conectivo E, né? Empirismo e subjetividade, matéria e memória, duração e simultaneidade, enfim, ele está trabalhando a questão, quando o chover se dá no sertão, como lá no Euclides da Cunha, barbaramente estéreis, maravillosamente exuberantes. Basta cair uma gota d'água que o sertão verdeja, né? Então, esse processo ontológico, né, dessa construção filosófica dos povos do sertão, você vai encontrar num poema de João do Vale uma síntese, né? É uma síntese de todo esse processo e mostra como o modo de viver do sertão é aquele modo de viver no sertão, que o espaço que o sertanejo habita é aquele espaço que é o semiárido, que todo mundo pensa o Nordeste como praia. Não é praia. A maioria da população do Nordeste vive no semiárido, né? Inclusive, saiu o rapaz que é do Pará, mas estou no Maranhão, e o Maranhão foi incluído no semiárido, né? E eu aprendi tudo isso aqui no Cariri. Eu aprendi a estudar Sheikh Anta Diop, filosofia africana, no Cariri, com os professores convivendo. Aprendi o Josué de Castro, que eu já conhecia, a Carolina Maria de Jesus também, e tudo aprendendo aqui, e nós fizemos um mestrado em desenvolvimento regional sustentável e uma disciplina de estudo do semiárido, né? Então, assim, eu sugiro a você que coloque no seu trabalho João do Vale e a primeira tese em filosofia e convivência do semiárido, que é do Roberto Marinho. Eu coloquei meu e-mail, você me dá um toque no meu e-mail, que eu vou te mandar tudo isso, que eu pesquiso essa questão. Eu tenho o projeto Geofilosofia e Convivência com o Semiárido no ensino médio, PIBIC, Filosofia e Ecologia na era pós-mídia, no ensino médio, né, tratando dessas questões, e tem colegas nossos que estudam filosofia latino-americana, intercultural, as mulheres pensantes do Cariri, né? Então, assim, e também eu quero fazer uma propaganda, né, porque eu tenho um canal no YouTube chamado Falas Esquivas, né? Então, por favor, lá vocês encontrarão muito material sobre essas questões, que é um trabalho bem artesanal. Então, nos apoiem, porque é um trabalho do sertão, né? Então, eu agradeço demais. Luiz. Quando eu desculpa, pronto. Eu queria só que o Luiz repetisse o nome do canal para a gente acessar. Vou escrever aqui, Falas Esquivas. Talvez eu tenha até o link dele aqui. Deixa eu ver aqui o link. Eu tenho o link aqui. Peraí, eu tenho o link. Professor, você falando aí, primeiro assim, eu estava aqui lembrando do professor Gilmar, acho que é Gilmar. Gilmar de Carvalho. Isso, Sertão Educa, né? Enfim, você... Prazer em conhecê-lo, professor. Prazer em conhecê-lo. Parabéns pela sua trajetória, pela sua produção, pelo seu trabalho, uma riqueza. Vou me apropriar e me aproximar. Já vi aqui sua revista, né? Tem uma revista Lampião e um artigo seu. Revista Lampião, eu fiz um artigo. Isso, pronto. Vou dar uma olhada, me aproximar no material. Obrigado pela sua disponibilidade. Vou fazer contato, sim. Agradeço o material, agradeço também as suas observações. Fico encantado aí com o seu trabalho e quero me aproximar e aprender bastante com ele, que eu acho que vai enriquecer muito a minha pesquisa, viu? Muito obrigado mesmo, professor. E eu lembro quando eu morei aí no Crato, né, no Ceará, em 85, época ali da transição, o Tancredo estava morrendo e o Brasil estava borbulhando. De manhã cedo acordava sempre com uma música, com as recitações da poesia local, né? Eu esqueço o nome do poeta, mas era uma poesia belíssima na rádio do Crato, né?
Na época ainda não era a URCA, né? Era uma faculdade, não era essa universidade que era aí, né? Mas belíssimo, belíssimo encontrar o senhor e vou me aproximar do seu trabalho e das suas pesquisas. Muito agradecido pelas observações, professor.